GEX, Grupo Espírita Chico Xavier, Iguatu, Ceará. Nosso site www.gex.net.br. Temos um Instagram com este mesmo nome sugestivo, Filosofia Espírita para você. E todos os textos deste Instagram agora poderão ser encontrados na versão áudio neste canal. Meu nome é Lúcia Cleide, na voz dos áudios e nas funções enumeradas ao lado. Abaixo, os membros da nossa diretoria. Passemos aos temas que trazemos, mas antes, a fim de podermos medir a aceitação do nosso trabalho, por favor, deixe aqui o seu like e inscreva-se neste canal que estamos fazendo com tanto carinho para você. Também acione o sininho para receber as novas publicações simultaneamente. Criacionismo, evolucionismo. Persiste esta polêmica. Veio o homem a existir por criacionismo, Deus criou, ou por evolucionismo, conforme a teoria de Charles Darwin? Qual a resposta correta? Por qual processo veio o homem a existir? 1. Por criacionismo. 2. Por evolucionismo. 3. Por criacionismo e evolucionismo. A ciência encontra-se em oposição a Deus, mas a terceira opção é a correta: criacionismo e evolucionismo. A filosofia espírita nos informa que o princípio espiritual e o princípio material são de criação divina com potencial evolutivo. Então é isso? Deus e ciência juntos? Sim, Deus e ciência juntos. Criação mais evolução. Neste milênio, a comunidade científica precisará abrir espaço para incluir essa realidade. Existe no universo uma inteligência, uma consciência cósmica criadora, comumente denominada Deus. Deus, Espírito e Matéria. A tríade que resume o princípio de tudo o que existe. Deus é eterno e imaterial. Sua existência é infinita em direção ao passado e ao futuro. É o único eterno. Os espíritos são de criação divina e, a partir do ponto de criação, sua existência passa a ser infinita. Portanto, a morte não existe para o espírito. Quando ele se ausenta do mundo físico, não está morto, está dando continuidade à vida em outro plano de existência, outra dimensão do universo. A matéria não é inteligente, o espírito é inteligente e ele é quem impulsiona a matéria para a evolução da forma e das funções da forma. A física quântica demonstra o princípio da não localidade, ou seja, o que existe e não se encontra no âmbito da dimensão de espaço e tempo da matéria comum, encontra-se em dimensão extrafísica ou não local. Isso se aplica integralmente à condição do espírito desencarnado por ocasião da falência biológica do corpo físico que lhe servia para a existência material temporária.
Totalmente de acordo com o Livro dos Espíritos, são as cogitações do biólogo inglês Rupert Sheldrake neste seu questionamento. Aspas. Como a forma é criada a partir de um embrião monocelular. Uma célula faz mais de si mesma. Reproduz fazendo réplicas exatas de si mesma. Células absolutamente iguais com o mesmo DNA. Como uma célula do fígado de um corpo desenvolvido, por exemplo, se comporta tão diferente da célula do cérebro. Como células pertencentes a órgãos diferentes se diferenciam. O que dá senso de localização às células num corpo, determinando a construção de órgãos e membros específicos. Fecha aspas. Rupert Sheldrake responde às próprias questões com uma expressão cunhada por ele mesmo, dizendo que, aspas, campos morfogenéticos não locais devem existir. Fecha aspas. Existem com certeza. O espírito e seu perispírito, ou corpo espiritual, correspondem à denominação deste biólogo quanto ao campo morfogenético não local. Um detalhe faltou à teoria evolutiva de Charles Darwin: o reino mineral. Na filosofia espírita, somos informados de que a nossa jornada evolutiva tem o ponto inicial na criação divina do átomo. Eis o nosso começo e o resto é evolução. Evoluímos em estágios por todos os reinos da natureza. No reino mineral, no reino vegetal e no reino animal. Veja essa figura feminina ao lado. Tínhamos essa aparência quando iniciou o nosso livre-arbítrio. Essa informação encontra-se no livro Evolução em Dois Mundos, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. No estágio evolutivo do Australopithecus, há quase 4 milhões de anos atrás, começamos a pensar diferente. Começava a haver intenção em nossos pensamentos a cada ação no ambiente em que vivíamos. Havendo intenção, passamos a ser responsáveis por essas intenções. O livre-arbítrio está ligado à lei de causa e efeito, portanto, desde então, a cada ação com certo padrão positivo ou negativo, passamos a nos deparar com o respectivo revés. Do mesmo que emitimos, também recebemos. Esta é a dinâmica do exercício do nosso livre-arbítrio. No mesmo livro, Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos fala do pensamento descontínuo de animais como gatos e cães, especialmente cães. Você, todos nós, animais e pessoas, já reencarnamos tantas vezes e nos aperfeiçoando sempre. Todos nós já habitamos cavernas pré-históricas. Nosso ponto inicial foi apenas uma partícula de princípio material e uma centelha de luz, um princípio espiritual,
passando por todos os reinos da natureza, pelos minerais, pelos vegetais, pelos animais irracionais, pelos variados hominídeos, até obtermos a nossa atual classificação de pós-sapiens, o sapiens sapiens. Imagine-se nessa longa escalada evolutiva. E a nossa individualidade foi uma conquista gradual de bilhões de anos no complexo aglomerado de uma mônada. Somos de criação divina e não é ingenuidade dizer que chegará o dia de vermos a ciência unida à filosofia dos espíritos imortais. Todos nós. Rumi, um poeta do século XIII, resumiu de forma brilhante, aspas, morri como mineral e tornei-me planta. Morri como planta e renasci animal. Morri como animal e tornei-me homem. Por que temer? Quando fui diminuído pela morte? Fecha aspas. De fato, nunca. O espírito é imortal. A morte é puramente biológica e é uma necessidade evolutiva do espírito. A imagem acima é divertida, mas o assunto é sério. A evolução é muito importante. Abaixo, os links de 3 documentários do paleontólogo Neil Shambi. Enquanto eu assisto, e já assisti cada um algumas vezes, sempre fico pensando em como seriam ainda mais extraordinários estes documentários se o paleontólogo também tivesse conhecimentos de filosofia espírita, falando de evolução com espiritualidade. Seria fantástico.